Glória a Deus. Abra sua Bíblia na Epístola aos Hebreus, capítulo 13. Leremos tão somente o versículo 8. Hebreus 13, versículo 8. Em o nome do Senhor Jesus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Grande Deus, eis-nos aqui para falarmos das Tuas maravilhas, para falarmos que nós somos humanos, limitados, até feitos menores dos que os anjos, mas nós temos um Deus que sempre foi o Todo-Poderoso. O Senhor é o mesmo ontem, é hoje, o será eternamente. O Senhor operou no passado, opera no presente e operará no futuro. Mas os teus filhos, o teu povo precisa entender o para quê das tuas maravilhas. Que essa mensagem seja convincente, para que possamos administrar bem essa intervenção divina, a intervenção do maravilhoso na nossa vida. Nós oramos, Senhor, para que nós não possamos, que o teu povo não desperdice tantos recursos que o Senhor oferece para que tenhamos uma igreja que faz a diferença no povo. Nós, como diz o Salmo 4, em muitos momentos estamos transformando a tua glória em infâmia. É isso que está acontecendo nessa milagromania da confissão positiva, da teologia da prosperidade. Então ensina-nos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, a administrarmos bem, a convivermos de uma maneira muito tranquila com a Tua dimensão. Deus é Espírito, o Senhor é Espírito, que nós saibamos conviver, que nós saibamos nos relacionar com a Tua dimensão, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos e para a glória de Jesus dizemos amém. Podeis vos assentar? Que a paz do Senhor Jesus continue reinando em todos os corações. Nosso tema hoje é as maravilhas do Senhor Jesus. E há muitas pessoas que têm uma visão aí equivocada do que é maravilha. Nós somos de uma dimensão que é a dimensão do físico, do palpável. A nossa dimensão, ela tem leis. As leis de física limitam o ser humano. Então, quais são as nossas possibilidades? A Bíblia relata que nós fomos feitos menores do que os anjos. Então, os anjos, eles não têm essas limitações que são impostas pela nossa dimensão, pelas leis da nossa dimensão. Então, nós temos, por exemplo, uma lei que 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Embora muita gente ache que na linha leste-oeste essa lei seja desobedecida, desacatada. Brincadeirinha, né, gente? No metrô aí o negócio é bravo. Mas isso é um exemplo do que nos limita. Os anjos, eles não têm onipresença. Isso ficou muito claro. É bom que vocês saibam que nestas
assembleia, nós tivemos o momento lá da Câmara Teológica e nós aprovamos um conteúdo para o nosso livro de teologia, nosso compêndio de teologia, com bibliologia, ou seja, tudo tem que estar sendo formulado, articulado a partir da Bíblia Sagrada, como a única regra de fé e prática. Então, a bibliologia, então o conteúdo foi bom, vai para o livro. Não está aquele conteúdo mais dogmático, mais apologético do doutrinal, ele ganha um formato bem acadêmico, né, na bibliologia. Nós aprovamos também a chamada que é teologia propriamente dita, teontologia, ou seja, teologia propriamente dita, Deus na condição de espírito. Deus é espírito. Então, Deus na sua essência. Então, nós vamos ter, dentro desse compêndio, a teontologia. E nós vamos ter, que foi aprovado também, a angelologia, ou seja, a doutrina dos anjos. Então, o Espírito de Deus eu não tinha pensado lá, até porque foi muito cansativo. Não foi uma imersão. Desde segunda, nós saímos de lá ontem, mais de 18 horas. E num clima seco, né, umidade relativa do ar, tinha noites que nós ficávamos até praticamente meia-noite lá nessa imersão dos estudos, né? E aí, ontem eu cheguei, o que eu vou falar amanhã, Senhor? Falou, o que você estudou lá? Isso só foi um dia, né, na Câmara, porque nós tivemos a reunião da Junta, 2 dias, Junta Geral Deliberativa. O que é a Junta Geral Deliberativa? É a diretoria geral e todas as diretorias regionais do Brasil e os ministérios da igreja com seus representantes. E na quarta-feira foi o dia da Câmara Teológica. Depois, na quinta-feira, a Assembleia Extraordinária, onde nós analisamos, aprovamos todas as coisas que estavam pendentes, em termos de inclusão de estatutos, e ontem foi a Assembleia Geral. Bom, o que tem isso a ver com as maravilhas de Deus? É o que nós tiramos da quarta-feira, que são as maravilhas. O povo de Deus precisa entender. Existe um chamado saduceísmo contemporâneo. O que era o saduceísmo? Os saduceus não criam em nada de outra dimensão. Eles não acreditavam nem em ressurreição e nem em anjos. E era um dos partidos que viviam no meio daquela turma à volta de Jesus, no meio dos judeus. Então, era um partido. Tinha farisaísmo, saduceísmo, tinha os essênios, os herodianos, os zelotes. Então, esse povo, alguns também dizem que existiam sicários, tal. Então, eram os partidos que tinha naquela galera, tudo em volta ali. Isso é uma politização miserável, né? Jesus cercado por esse tipo de coisa. E dessas pessoas eram os saduceus, que não acreditavam em nada. Acredito nisso aqui, que eu estou pegando. Só no que a filosofia chama de positivismo. Mas nós cremos que existe. Nós temos, quando eu olho para a Bíblia, eu posso olhar para a Bíblia com 3 níveis de lentes, 3 tipos de óculos.
eu posso ver isso aqui tudo como metáfora, são os óculos metafóricos. Eu posso olhar para isso daqui como fenômeno, que é essa empolgação de muita gente, dos milagromaníacos. Eles têm mania de milagre. Os óculos fenomenológicos. Mas os óculos certos são esses que a gente trabalhou lá, que são os óculos ontológicos. A ontologia é a parte da filosofia que harmoniza o físico e o metafísico. É o positivo e o transcendental. Nós estamos aqui, neste número de seres humanos, mas nós podemos ter muito mais seres de outra dimensão. Houve um tempo que a igreja, não é a igreja, a igreja da época parou para estudar assim, olha, que tempo que gastou esse povo, quantos espíritos cabem na cabeça de um alfinete. É verdade isso, gente. Você pensa que é brincadeira, mas é verdade. Eles ficaram. Porque tal é a imparidade da nossa dimensão com essa dimensão. Agora, por que eu estou trazendo tudo isso? Porque a maravilha em si não é um milagre, mas a maravilha é a reação das pessoas diante de um milagre. Só que você tem que entender que o que é para nós um milagre, na outra dimensão é uma coisa normal. Se Jesus chegar aqui agora, eu falo, não vou abrir essa porta, não vou passar aqui. Como ele fez isso? Ele não fez isso depois da ressurreição? Por quê? Porque ele já, naquele momento, ele não tinha entrado pelos portais, mas ele havia vencido o pecado por nós. Então, ele não tinha as limitações. Então, essa lei de 2 corpos não pode ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo, que nos impede de atravessar a parede. Ele não tinha. Então, o que eu estou falando para você aqui, milagre na outra dimensão não é milagre. É algo normal. Principalmente para Jesus, que é o maravilhoso. O seu nome será? Qual é o primeiro lance de revelação de Jesus? O seu nome será? Maravilhoso. Conselheiro. Então, ele sempre se apresenta como maravilhoso. Só que maravilha não é a ação, é a reação do ser humano. Então, eu fico maravilhado, eu fico extasiado. Por quê? Porque eu sou da dimensão de cá. Como é que eu posso administrar isso? O Salmo 4 diz, filhos dos homens, até quando transformareis a minha glória em infâmia? Então, esse povo que entrou no caminho, porque existe no meio evangélico tanto milagromania, ou seja, mania de milagres. Acho que evangelhos só existem em função de milagres. Isso é milagromania. E também existem aqueles que não querem nada de milagres, que são contrários, inclusive ao batismo no Espírito Santo, aos dons espirituais, essas coisas todas. Então, isso é milagrofobia. Só que nós temos que ter um equilíbrio nisso tudo, entender as maravilhas de Cristo. Então, o nosso texto básico é: Jesus Cristo é o mesmo ontem, é hoje ou será eternamente. Maravilhas é o termo usado para denotar a capacidade que os milagres têm para provocar espanto. Isso é maravilha. Aí você vai ver dentro dos 9 dons, no grupo de dons de poder, um dom que é assim denominado: operação de maravilhas.
Você vai ler lá, em Atos 19, a narrativa do Dr. Lucas, o médico. E Deus, pelas mãos de Paulo, operava maravilhas extraordinárias. Deu para entender o que eu quis falar? Porque talvez até hoje você pensava que a maravilha já era algo sobrenatural. Não, maravilha é a nossa reação diante do milagre. E Deus, pelas mãos de Paulo, operava maravilhas extraordinárias. O que o doutor Lucas, o médico Lucas, está dizendo? Que na igreja de Éfeso, no seu primeiro amor, milagres ordinários aconteciam. Se depender do Espírito Santo, se você entrar aqui, você já recebe. O que são milagres? Você entrou com uma dor de cabeça aqui, daqui a pouco ela já desaparece. Você entrou aqui perturbado, daqui a pouco você está sentindo paz. Correntes, grilhões, algemas, dentro dessas cadeiras que se transformam em divãs de Deus durante o serviço de culto, vão ser quebrados e desfeitos. E isso o doutor Lucas está chamando, em Atos 19, de maravilha ordinária. E o que ele chamava de maravilha extraordinária? O que acontecia a partir, fora do templo. Os lenços e os aventais de Paulo eram levados para as pessoas. E as pessoas se sentiam livres dos seus espíritos. Deu para entender o que o Espírito de Deus está querendo que você entenda? Deus quer que você administre bem a sua reação diante dos milagres. Da possibilidade dos milagres. São totalmente possíveis. Ora, Jesus Cristo é o quê? O mesmo ontem, é hoje e o será eternamente. Deus, Jesus Cristo, chama as coisas que não são como se já fossem. Ou seja, ele detém aquele verbo, o primeiro verbo esboçado na Bíblia, que é bará. Bereshit, bará e Elohim. Bará é criar a partir do nada, não inexiste. Ele chama a existência. Azá já é criar a partir de algo que existe. Então, ele chama. Então, para Jesus, ele chama as coisas que não são como se já fossem. Ele transforma água em vinho a partir de água que é colocada. Olha só, como você tem que entender. Qual era a pedagogia de Jesus ali no primeiro milagre do seu ministério terreno? Estou requisitando essas talhas. E como é um contexto judaico de gente muito higiênica, esse pessoal vai lavar as talhas, deixar as talhas limpinhas, que eram usadas nas purificações. Aí, depois dessas talhas limpas, são colocados 720 litros de água limpa. Jesus não vai transformar. Se ele está ensinando, ele não vai. Ele pode até transformar água suja em vinho da melhor qualidade, mas ele vai, ao invés de ensinar, ele vai desensinar. Então, lava as talhas. Não está explícito, mas está implícito. Lava as talhas e coloca água limpa. E a partir da água limpa eu vou trazer vinho da melhor qualidade, que o próprio mestre Sala diz que é o vinho melhor do que foi oferecido no início da festa. Os milagres devem sempre transformar. Na ação, transformar água em vinho, não. Transformar o homem que está participando. As maravilhas das pessoas. As pessoas maravilhadas têm que ser transformadas. É igual a oração. A oração não muda Deus, tem que mudar você. Deus continua o mesmo. Jesus Cristo não é o mesmo ontem, é hoje, e o será eternamente. Você não
tenha pretensão, não crie a expectativa de que você vai mudar Deus com a sua oração. É você que tem que mudar. As maravilhas é que tem que fazer. Como é que eu me maravilho diante do que eu chamo, na minha dimensão, de milagre? Que lá na outra dimensão é coisa normal. Você já pensou? Você pensa agora na sua casa. Vai na sua casa agora. Vai na cozinha, vai no quarto. Se foi. É o tempo que um anjo tem para ir lá. Ele não é onipresente. O único onipresente é Deus. Os três componentes da divindade, essa composição teocrática, são onipresentes. Mas os anjos não são onipresentes. Mas eles se deslocam com uma facilidade que é dessa liberdade de pertencer a uma outra dimensão. Nós somos feitos poucos menores do que os anjos. Então, existe uma pedagogia nos milagres. Existe ensino de Deus nos milagres. E aí sempre vai caber aquela pergunta: não é por quê, é para quê? Não fique... Por que Deus fez isso? Tire isso. Definitivamente, é para quê? O milagre é um fato extraordinário que não pode ser explicado pelas doenças. Aliás, não pode ser explicado pelas leis da nossa natureza, das nossas do lado de cá, né? Então, eles têm uma função dupla, os milagres. Preste bem atenção. Como evidência ao crente da atuação de um poder pessoal e espiritual, como meios de revelação, a questão das parábolas em ação e aquilo que é a parte essencial do Evangelho. Não me envergonho do quê? Do Evangelho de Cristo, que é o quê? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esse poder, esse termo lá no grego, que é o mais usado para poder, dentre os outros 5, o mais usado é dunamis. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Em conexão com a personalidade de Jesus, os milagres são naturais, inatos e explicam-se em parte pelo milagre do ser de Jesus e em parte pelo milagre da sua própria ressurreição. E deu para entender? Se Jesus disse: quem quiser vir após mim, ou seja, pisar no mesmo lugar que eu estou pisando. Eu estou saindo de uma dimensão que me limitou, que me fez ficar 9 meses no ventre da minha mãe, que ao nascer eu tive que ser colocado num bercinho forrado por baixo dos panos, era capim, uma manjedoura, que eu tive que fugir, meus pais tiveram que me levar para me preservar, fugir para o Egito, que eu tive que olhar tudo, ver muito bem, ajudar meu pai na carpintaria, e com 12 anos eu ir lá para o templo para me apresentar diante dos doutores da lei. E aí a minha vida foi avançando. A minha vida foi avançando, até que chegou o momento que eu tinha que encarar a via dolorosa. A via dolorosa, eu entrei nela com nobreza. O inimigo manipula Pedro e tenta me impedir de eu ir para lá. Senhor, que não te aconteça tal. E aí, eu tive que repreender o inimigo que estava manipulando Pedro. Vá de retro Satã, ou seja,
Afasta-te, Satanás, que não conheces os caminhos de Deus. E aí eu avancei, eu fui, encarei tudo. Encarei os sumos sacerdotes, Anás e Caifás, encarei todos os soldados, encarei Pilatos. Por quê? Porque eu estou numa dimensão da limitação. Só que eu peguei todas as chaves. Eu tenho todas as chaves da vida, da morte, dos milagres. Eu subi ao alto, levei cativo o cativeiro, como está profetizado em Salmo 68 e 18. Subi ao alto, levei cativo o cativeiro. O que é o cativeiro? É isso que vocês têm como limitação. Eu subi lá, revelei dons para os homens e até para os rebeldes. Para quê? Para que o meu espírito habitasse entre eles. Você quer ver isso? Abra sua Bíblia, vamos ler isso aqui, essa profecia. Salmo 68 e 18. Tu subiste ao alto, levando o cativo o cativeiro, revelaste, recebeste dons para os homens, até dentre os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Agora, Jesus faz tudo isso para que eu administre muito mal isso daí que são essas possibilidades. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beber alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e esses ficarão curados. O César está aqui, um farmacêutico. Ele sabe que as limitações, elas podem ser amenizadas com elementos da nossa própria dimensão, os elementos químicos. Mas a capacidade de chamar as coisas que não são como se já fossem, Jesus está compartilhando conosco, queridos. Em nome dele, ou seja, é ele que está fazendo através de nós. E nós podemos fazer. Por que Deus está trazendo isso agora, nesse tempo? Em primeiro lugar, como eu já disse, porque nós temos esses dois extremos, milagromania e milagrofobia. Deus quer que nós administremos bem isso tudo. Filho dos homens, até quando transformareis a minha glória em infâmia? A igreja, ela vai se levantar, queridos e queridas, operando sinais, prodígios e maravilhas, mas ela precisa utilizar isso como uma ferramenta e não como uma arma. Ela tem utilizado, em muitos casos, como uma arma voltada contra ela mesma. Principalmente quando o caso é milagromania. Nós não precisamos ter nem mania de milagres, nem medo de milagres. Nós temos que conviver tranquilamente com o Senhor. Pois Ele disse, eis que estou convosco todos os dias, até a Copa do Mundo, até a consumação dos séculos. Que Deus nos dê graça para sermos realmente pessoas que saibam
glorificar a Deus. Jesus disse: se não virdes milagres de maneira nenhuma, crereis. Então, milagre é uma ferramenta do Senhor Jesus para que pessoas venham. Porque Jesus se revela inicialmente como maravilhoso. Depois ele vai para o conselheiro, depois ele vai para o Deus forte, depois ele vai para o Pai da eternidade e por último ele se revela como príncipe da paz. Amém? Vamos cantar? Vamos ficar em pé? Vamos cantar? Milagres que os seguidores de Cristo precisam operar dentro do âmbito da psique humana, da pessoalidade, da personalidade, inclusive. Estava conversando com a irmã Joana agora há pouco, né? O ranço que existe entre determinadas etnias. Eu estava conversando com várias pessoas, o pessoal que tem um ranço, né? O europeu tem um ranço e carrega os países que foram colonizados aqui na América do Sul. Por exemplo, me perdoem, mas você que tem descendência espanhola, é terrível. A dificuldade para perdoar é muito grande. E perdoar é exalar o perfume de Cristo. O perdão objetivo, ou seja, dentro daquilo que foi a ofensa, esse é o perdão objetivo, daquilo que foi, talvez, a agressão, sei lá. Esse é o perdão objetivo. Mas existe o perdão ideológico. Tem gente que não oferece nenhum desses dois tipos de perdão, nem o perdão objetivo, nem o perdão ideológico. Aí a gente começa a entender que o maior milagre é realmente o perdão de Deus. Mas quando me salvou, Ele me resgatou. Milagre foi de todos o maior. E a gente não avalia isso, não coloca assim, a gente vai vivendo, projetando em Deus as coisas que acontecem dentro da nossa casa. Os nossos filhos acham que nós somos obrigados a fazer o que nós fazemos por eles. Afinal de contas, eles não pediram para nascer. As coisas vão acontecendo desse jeito. E aí a gente faz isso, e eles estão fazendo isso, na relação que eles têm com Deus. Agora, o maior milagre é o perdão de Deus. É a graça. A Bíblia diz, é um negócio tão forte, que ele diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Agora, tem gente que parece que está vivendo lá na Groenlândia. A Groenlândia, a cada 6 meses o sol se põe. Mas tem gente que parece que está nem numa outra dimensão, numa outra constelação, onde o sol não se põe e as pessoas permanecem. E interessante que isso, gente, vai provocando nas pessoas o quê? Gastrite, úlcera, câncer, pessoas que morrem infartadas, com ira, infarto fulminante, muitas vezes, um acesso de ira. Tantas coisas estão acontecendo. Agora,
Tem coisa que está na sua mão, querido. O milagre que você quer de Deus está nas suas mãos. Quando vieres diante do altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deposita diante do altar a tua oferta, vai reconciliar-te primeiro com ele, depois vem e oferece a tua oferta. Por que Deus está mandando eu falar tudo isso? Porque hoje a gente não vê. Tinha tanto milagre antigamente, mas as pessoas perdoavam muito mais antigamente. As pessoas tinham facilidade de entender as maravilhas do Senhor. Hoje as pessoas se focam na maravilha. Eu quero isso, mas eu não quero aquilo que Deus está querendo me ensinar, permitindo tudo isso na minha vida. É por isso que os milagres diminuem, queridos. Nós vamos orar nesse instante. Nós vamos falar com Deus. Entender o que o Espírito Santo coloca lá no Salmo 4. Filhos dos homens, até quando transformareis a minha glória em infâmia? Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje. Jesus Cristo transforma água em vinho hoje? Transforma. Eu tenho tantas evidências disso, já vi isso acontecer. Eu já contei isso para vocês, já vi Deus multiplicar, não é 5 pães e 2 peixinhos, Deus multiplicar café, cuscuz e ovo de galinha. Lá em Camaratuba. Eu vi isso. Mas quando você entenda tudo, entenda o que está acontecendo. Entenda que não é porque, é para quê. Senhor, a tua palavra foi exposta. Eu espero ter atendido a tua expectativa na tua orientação, no teu imperativo. Foi imperativo que o Senhor me falou ontem. Então, está aí, eu sem medo de errar, com a mão sobre a tua palavra, eu posso dizer, assim disse, assim falou o Senhor. Que o teu Espírito Santo produza em todos, no mover dele, ele faça com que as pessoas entendam e atendam ao que o Senhor falou. Em nome de Jesus, vai tirando todo bloqueio, toda passividade mental, toda distração, toda tentativa do inimigo de roubar a semente da tua palavra, está repreendida no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Que a tua palavra não volte vazia. Em nome de Jesus, nós oramos e para a glória de Jesus dizemos amém. Graças a Deus. Nós hoje